Vamos lá, começando então, vamos falar sobre os 20 passos, nada de 20 dicas, 20 passos pra gente emagrecer e ficar magro de vez. Ei, Rê, tudo bem? Então vamos lá, ó. São 20 passos para quê? A gente precisa seguir. Se eu seguir esses passos, né, eu vou ser uma pessoa magra. Quem quer ser uma pessoa magra aí? Todo mundo fica querendo ser uma pessoa magra e fica aquela luta, magra e engorda, né? Nada disso. Então, isso é uma jornada, não é assim, eu quero emagrecer e eu vou ficar magra para sempre. Eu vou ficar magra para sempre se eu aprender a amar a jornada, porque eu tenho que seguir uns passos. Se fosse fácil, não tinha mais da metade da população acima do peso, muito mais da metade, né? Então, a gente tem que aprender o quê? A amar esse caminho aí, a amar essa jornada, porque se a gente não aprender a amar, a gente vai ficar naquele efeito sanfona. Quem aí que engorda, emagrece, engorda, emagrece? Ninguém quer viver de efeito sanfona. A gente quer ser magro para sempre, continuar magro, com a mente magra e tudo certo, não é verdade? Então vamos lá, vamos começar o primeiro passo, porque são 20, são bastante. Então vamos começar, nada de enrolação aí. Então o primeiro passo é sempre a clareza. Clareza de quê? Eu tenho que saber como é que eu tô. Como é que eu tô hoje? Eu tô satisfeita, eu tô achando ruim o que minha barriga, eu não tô gostando, as roupas não estão me servindo. Então o primeiro ponto é esse, eu preciso saber como é que eu tô. E eu preciso saber também como eu quero ficar. Como é que eu quero ficar? Ana, eu nem lembro quando eu era do jeito que eu quero ficar. Então vai lá no armário, procura as fotos de quando você era mais magra. E era desse jeito aqui que eu queria. Então vai lá, pega essa foto. Se você nunca teve, né, um corpo magro, foi cheinha desde a infância, uma pessoa que você identifica aí no jornal, na revista, algum artista, pega essa foto. Prega essa foto no lugar visível. Todo dia você vai passar por ela e você vai olhar. Você vai falar assim, então eu vou chegar aí. Primeira coisa, eu preciso dessa clareza aí. Então, eu sei onde eu tô, eu sei o quanto eu estou feliz ou não, e eu sei onde eu quero chegar. E aí, depois que eu entendi isso aí, eu vou começar a trilhar o meu caminho. Então, o primeiro passo é esse. Opa, eu quero chegar daquele jeito ali. E é assim, Vinícius, e é assim que eu vou ficar, tá bom? Então, o primeiro passo, e aí, quando eu consigo identificar isso, eu já vou dando os próximos passos, mas eu preciso também, além de identificar como é que é o corpo que eu quero ter, é a barriga tanquinho, é de tal jeito, eu tenho que identificar também o que tá me fazendo comer, como uma válvula de escape, porque eu preciso comer, todo mundo precisa de comer, mas o que eu tô comendo que tá me fazendo engordar? Então, preciso identificar também, essa comida aqui que tá me fazendo comer como uma válvula de escape. E aí, depois que eu conseguir identificar qual que é o alimento que tá me fazendo engordar, eu já vou subir nos próximos degraus. Tem 20 degraus aí, né? Vocês lembram? E aí, eu preciso identificar também qual que é a emoção que tá me fazendo comer. Por exemplo, será que eu tô comendo porque eu tô com raiva? Tinha uma cliente que ela tinha episódios de raiva. E o que ela fazia? Ela passava raiva, o padrão emocional dela era raiva. Ela explodia, mas ela não podia falar, ela ficava calada no momento lá na escola. E aí ela já saía da faculdade lá, ia direto para a padaria Pampulha, que é uma padaria daquelas. E lá ela comprava caixas de sonho e comia e chorava, comia e chorava, comia e chorava. Então esse acontecimento aí repetia algumas vezes na semana. Então, esse padrão aí fez ela engordar mais de 20 quilos, que ela entrou com 50 e alguma coisa e saiu com quase 90, saiu com 87 quilos dessa história aí de graduação, mestrado, doutorado. Então, tem uma válvula de escape aí, tem uma emoção negativa que me faz buscar comida. Eu sei qual que é a minha válvula de escape, eu sei qual que é a minha emoção que está me fazendo ir lá comer aquelas coisas, será que, ou beber aquelas coisas, então eu preciso identificar a clareza, né? Como eu quero ficar, eu pego aquela foto minha, que é daquele jeito que eu quero ficar, deixo ela visível, e outra coisa, eu identifico qual que é o padrão emocional que está me fazendo buscar comida como uma válvula de escape ali.
Pega um caderninho, pega um lápis e vai anotando aí, porque você precisa já identificar, são 20 passos. Então, primeiro, ó, a primeira tarefa, pegar a foto, pregar ela lá no espelho, no guarda-roupa e aí depois que pregou, você identifica lá, o meu padrão emocional que me faz descontar na comida é esse aqui, ó, é ansiedade, é raiva, porque sempre que acontece isso eu faço aquilo. E aí, depois que eu já fiz esse passo, eu vou começar a subir o segundo degrau. O segundo degrau vai ser aquela conversinha, sabe aquele diálogo que eu fico conversando comigo? Aquela conversinha que vai me tornando mais fraco e eu acabo cedendo sempre, né? Vamos supor então, eu vou lá vestir uma roupa para trabalhar. E aí eu visto a roupa. E aí eu olho e falo, nossa, não tem jeito, tá horrível. Vou lá e pego outra, tá horrível, vou lá e pego outra. Então eu vou só me diminuindo, ai, eu tô gorda demais, tá marcando, não ficou bom. Então essa conversinha aí que fica assim, você tá gorda, ficou horrível, não tem jeito comigo não, não tem jeito. Eu vou ser gorda pra sempre mesmo, azar, não tem como mudar. Então esse diálogo aí gera uma emoção ruim em você. E toda vez que eu tenho um pensamento ruim, uma emoção ruim, o meu comportamento também vai ser ruim. Será que com uma emoção ruim, de me menosprezando, me diminuindo, com um diálogo fraco, eu vou ter disposição, ânimo, agora que eu vou malhar, agora que eu vou lá na lagoa correr? Não, eu vou entrar lá na padaria e comprar aquele monte de pão de mel e comer todos, igual acontecia com essa aluna aí. Então, o que é que eu preciso? Não colocar um diálogo negativo. Eu tenho que pôr um diálogo positivo para me dar ânimo e disposição para fazer o que eu preciso fazer. Tá ok? Então, segundo degrau nós subimos. E aí nós vamos agora para o terceiro degrau. Então, eu preciso de conhecer tudo que eu acredito e que me limita. Porque eu quero ser magra, eu quero mudar esse estado. Eu tô desse jeito, eu quero ficar do jeito da foto lá, eu quero mudar meu estado. E aí eu preciso identificar o que eu acredito que me atrapalha ser daquele jeito ali. Qual que é o pensamento que está me fazendo seguir no caminho errado? Então eu tô aqui e eu quero chegar lá com o meu corpo onde está a foto. Então eu quero chegar lá. Mas eu sei que o caminho para eu chegar lá é fazer esse passo aqui. Por que eu estou seguindo a reta B ao invés de seguir a reta A? Eu preciso identificar. Opa, eu tinha que seguir o caminho A. Eu estou seguindo o caminho B. Por que eu estou indo pelo caminho errado? E aí você já fica atento. Opa, o que eu estou fazendo? Eu determinei como é que eu quero. Mas o pensamento que está me fazendo desviar desse plano só hoje, amanhã eu continuo. Não vou correr hoje não, porque eu tô com preguiça. Eu não vou comer saudável hoje não, vou começar segunda-feira. Então eu preciso perceber o que eu acredito ali que está me levando a ficar fraco, que está me levando a ir para o caminho desviado. Tem gente que é amigo, né? Vamos pro boteco. Então esse plano aí, esses amigos estão me desviando para o caminho errado, né? O que eu acredito que está me fazendo desviar do caminho, sendo que eu tinha essa linha aqui para seguir e chegar lá no meu objetivo final, tá bom? Então vamos agora para o quarto degrau. Vocês estão gravando aí? Vamos gravando, hein? Então o quarto degrau, eu já sei como eu quero ficar. Eu já sei quais são as minhas válvulas de escape, qual que é o meu comportamento que está me fazendo ter essa válvula de escape. Eu já sei qual que é aquele diálogo que me enfraquece, que me faz falar assim, comigo não tem jeito não, eu vou ser assim mesmo, oi Jefinho, eu vou ser desse jeito, não tem como eu ser magro não, vou comer aquele monte de banana, né Jefinho? Jefinho come umas 10 bananas por dia. E não vai ter jeito comigo não. E aí, eu tenho que identificar qual que é esse padrão aí. E aí, depois que eu já vi o que está me desviando da linha reta, o que está me fazendo seguir na linha torta, eu vou começar agora... Ele falou isso, ele concordou, 10 bananas. E aí, Ingrid, agora eu vou começar a trabalhar em cima dessa conversa aí que me enfraquece. Eu já sei que o meu diálogo tá péssimo, né? Então, como é que eu vou desfazer essa comunicação? Porque se eu tiver com uma conversinha fraca comigo,
eu vou desandar, eu vou pro caminho errado. Então eu tenho que colocar uma outra conversa que me fortalece. Por exemplo, assim, ao invés de eu falar assim, não tem jeito comigo, eu vou ser gorda pra sempre mesmo, ser magro não é pra mim não. Eu conheço, ser magro não é pra mim não. E aí, se eu ficar com essa conversinha aí, vai me atrapalhar. Então, como é que eu tenho que ser a comunicação comigo? Se eu falar comigo assim, que preguiça de comer saudável, ei Ana, que preguiça de fazer exercício, aí você vai colocar uma regra, tá com preguiça, então é agora mesmo que você vai fazer. Então você tem que estipular uma regra para você seguir. Tô com preguiça de fazer tal coisa. Obrigada, Gé. Tô com preguiça de fazer exercício. É agora que eu tenho que fazer, porque a regra é ser igual aquela pessoa ali da foto, que sou eu mesma, que eu coloquei lá no meu armário. Então, se eu tenho que chegar lá, eu tenho que me comportar como? E aí eu vou trocando essa conversa aí. Por exemplo, assim, como é que eu posso fazer para eu ser uma pessoa magra? Como é que eu posso fazer para eu chegar lá? Eu tô magro com 122 quilos, misericórdia. Como é que eu faço para ser uma pessoa magra? Como é que eu faço para chegar lá no meu corpo ideal, naquela foto que eu tô visualizando ali? Então eu preciso identificar como que eu vou fazer, mas fazendo a pergunta certa. Se eu ficar, comigo não tem jeito, eu vou emagrecer nunca mesmo, meu colesterol não abaixa, não tem jeito, é genético, eu vou ser gorda mesmo porque é genético. Se eu continuar com essa conversinha aí, eu não vou agir. Então eu tenho que fazer pergunta que vai me levar a agir. Como é que eu posso fazer para eu chegar lá, daquele jeito, né? E aí uma regra, proibido se criticar. Proibido falar assim, já era, comigo não dá, comigo não tem jeito. Não tem dessa. Proibido falar mal de você mesmo, combinado? Você vai só se fortalecer cada dia mais e cada vez mais. E aí eu sei então que a voz que me desvia é falar assim, hoje eu tô tão cansada, amanhã eu começo. Segunda-feira eu começo. Eu mereço, né? Eu fiz certinho a semana inteira. Então, você tem um padrão de fala com você mesmo. Qual que é seu padrão de fala? O que você fala com você mesmo? Eu tô magrinho, tô só lá com 122 quilos. Eu tenho que comer muito pra eu ficar fortão mesmo, ficar fortão. E aí, qual que é o meu padrão de fala? Eu mereço ser forte, é sinônimo de fartura, de riqueza. Então eu tenho que identificar aí qual que é essa voz que está me desviando. Aí quando ela vier, eu vou calar a boca dela, vou falar, opa, aqui não tem isso não. Isso aí é uma verdade absoluta? Todo mundo que é assim tem esse resultado? Não, isso é coisa que eu coloquei na minha cabeça. Então, como não é uma verdade absoluta, essa voz está me impedindo, está me levando para o caminho B ao invés de me levar para o caminho A, eu vou colocar ela para correr. Como é que eu falo para ela correr? Eu dou um nome para essa voz, invento um nome aí. Dona Maria, pode correr, sei lá. Coloca um nome para essa voz aí e manda ela embora colocando outra frase no lugar que fortalece. Por exemplo, a frase que me enfraquece é falar assim, eu mereço, porque eu fiz tudo certinho a semana inteira, final de semana eu mereço. E aí quando vier essa conversa aí, você vai falar assim, não, mas se eu fizer errado agora, eu vou perder o que eu ganhei. Nada disso, eu vou comer consciente o que eu quero comer, mas não vai ser porque eu mereço não, vai ser porque eu quero. Entendeu? Então você vai colocando a voz forte e vai enfraquecendo a outra voz. Aí ela veio, você coloca a outra no lugar. Ela veio, você coloca a outra comunicação no lugar. Até ela não vir mais. Vai chegar uma hora que ela vai parar de vir, que ela vai parar de tentar justificar esse padrão e esse comportamento aí. Tá bom? Outro passo, nós já estamos subindo, nós vamos para o 6º degrau, são 20, hein? Quem tá forte aí? Quero ver quem tá treinando, malhando, tá com as pernas fortes aí. Então, o 6º degrau ali, o 6º passo, é a gente saber qual que é o motivo da minha compulsão alimentar. Ana, eu nem tenho isso não, Deus me livre, não tem compulsão alimentar não. Compulsão alimentar são episódios, não é assim, eu vivo com compulsão alimentar, não. É um episódio que me faz desequilibrar a minha balança de fome e saciedade, por isso que eu fico comendo mais do que a minha quantidade. Ei, Mari, mais do que a minha quantidade ideal. Então, eu tenho que identificar, igual uma vez eu postei lá no Stories, o meu padrão, o meu episódio de compulsão alimentar, meu gatilho emocional é sempre ansiedade.
Eu não como mais porque eu tô feliz, eu não como mais porque eu tô triste, eu não como mais porque eu tô com nada para fazer. O meu padrão de comer mais, assim, de desequilibrar meus hormônios de fome e saciedade é ansiedade. Então, quando eu tô levando a minha mente pensar um monte de coisa lá no futuro que me causa medo, eu começo a perceber que no outro dia eu comi, daí eu comi de novo, falo, gente, mas por que eu tô com tanta fome assim? Isso não é meu normal, não. Então eu tenho que identificar esses episódios que não é o meu normal. Você sabe qual que é o seu motivo emocional que faz você sair do seu normal? Então, o meu normal é comer X. Estou comendo X elevado ao 3 lá. Então, esse é o meu padrão de compulsão por causa de qual sentimento, de qual padrão emocional. E aí, quem estiver tendo muitos episódios de compulsão e estiver desandando, levando a perder o corpo que estava caminhando, que você está lutando para conseguir e alcançar, me fala, porque eu tenho um curso gravado de compulsão, são 5 passos. Eu ensino você a identificar qual que é o gatilho emocional, qual que é o padrão do pensamento. Então você vai identificar o que você vai pôr no lugar desse pensamento aí, e aí você vai passar por esses 5 passos e vai conseguir identificar sempre que ela vier. Então eu já identifico, sempre que vem a minha compulsão, eu já pauso ela ali, ela não vai para frente, porque eu já sei como eu faço para ela não continuar e não me colocar a perder aquilo que eu alcancei, aquele resultado que eu desejo, tá bom? Aí quem quiser saber mais da compulsão, depois me manda um inbox aí pra gente falar. Vamos subindo aí. Agora o 7º degrau ali, o 7º passo. Eu preciso aprender a zerar a minha ansiedade, porque ainda mais nesse tempo... ainda mais nesse tempo que a gente está sem saber do que virá, sem saber do futuro, o que acontece? Eu acabo tendo muita ansiedade, que a ansiedade é uma antecipação lá do que vai acontecer, que eu começo a criar na minha mente um evento de maneira negativa. Eu não crio assim, nossa, vai acabar o coronavírus, vai acabar o coronavírus, ei, Paulo, vai acabar o coronavírus e eu vou estar cheia de dinheiro porque vai estar tudo lindo, eu vou estar com um corpo super saudável, forte, vai estar tudo maravilhoso lá na minha empresa e meus clientes vão voltar com tudo. Eu não penso assim, né? A gente pensa assim, ai meu Deus, e agora eu tô sem cliente, será na hora de pagar as contas? E as contas estão chegando, e eu tenho que pagar a escola dos meus filhos, e o plano e de saúde, entendeu? A gente começa a antecipar o futuro com medo. E esse medo aí gera a produção de um monte de hormônio no meu corpo, que é adrenalina, cortisol, que faz uma bagunça enorme lá dentro, o excesso, né? Então essa bagunça que causa lá no meu corpo me faz ter mais fome, me faz ter menos saciedade, me faz começar a acumular gordura no abdômen, os depósitos de gordura vêm tudo para a barriga, me desanda inteira. Então, se eu tiver com um padrão de ansiedade muito alto, também eu ensino como acabar esse padrão de ansiedade. Tem formas de você aprender, trabalhando o quê? Visualização meta. Então, esse passo a passo aí também de acabar e zerar essa ansiedade, eu também ensino, ó, respiração correta, que é a respiração diafragmática junto com a visualização. O que eu tenho que comer para fazer com que meu corpo produza mais o neurotransmissor, que é o GABA, que me acalma e que me relaxa, que diminui a agitação dos meus neurônios. O que eu tenho que comer para produzir mais serotonina, que é o neurotransmissor do prazer e do bem-estar. Então tem suplementação, tem alimentação e tem uma ferramenta que eu ensino esses passos aí para você conseguir acalmar e ficar tranquilo nessa fase aí de coronavírus ou quando a ansiedade bater na porta. Então isso tudo eu preciso saber para eu ser uma pessoa magra para sempre, porque eu tô lá fazendo dieta. E aí, isso, a ansiedade hoje tá ganhando, tá no top, né? A gente tá falando aqui que é um dos piores obstáculos da humanidade. Ela tá no Google, top 1 de buscas é ansiedade ali. Então eu preciso me proteger. Não só para eu ser uma pessoa magra, mas para eu ter saúde, porque o meu pensamento faz o meu corpo produzir um monte
de hormônios ali, de neurotransmissores, que vai atrapalhando o funcionamento, a homeostase, né? Aquele funcionamento normal. Quando eu assusto, eu tô com doença física. Eu desenvolvi uma hipertensão, eu desenvolvi vários problemas físicos por conta de problema emocional que eu comecei lá nos meus pensamentos. Olha como é que isso é sério. Então vamos seguir. O 8º degrau para a gente poder aprender a emagrecer e ser uma pessoa magra para sempre. Tá vendo que não é fácil ser magro? Por isso que a gente precisa identificando como é que eu tenho que fazer e observando, é isso aqui que me atrapalha, então eu vou atuar nesse passo aqui. E aí, qual que é a outra coisa que eu tenho que fazer? E aí eu vou ensinando para vocês esses 20. Vamos pro 8. Então eu quero emagrecer, eu tenho que planejar. Então eu quero viajar, eu tenho que planejar. Eu quero, sei lá, ficar milionária, eu tenho que planejar. Qualquer coisa que eu quiser na vida, eu tenho que fazer um planejamento para saber como é que eu vou chegar lá. Então vamos supor que eu quero emagrecer 10 quilos. Como é que eu vou me planejar? Eu quero perder 10 quilos em quanto tempo? Num mês só? É possível, você já conseguiu perder 10 quilos no mês? Depois você manteve ou você engordou de novo? Foi com saúde? Né? Então eu preciso avaliar os tópicos. Então eu quero perder 10 quilos em 3 meses, que para mim é possível. É possível, então, em 3 meses eu perder 10 quilos. Então por mês eu tenho que perder uns 3 quilos e pouquinho ali. Vamos colocar 3 quilos e 300. Então por semana eu tenho que perder menos de 1 quilo. Por semana eu tenho que perder 800 gramas. Então perder 10 quilos em 3 meses é possível. E o quanto que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa semana, eu tenho que fazer esses 800 gramas. Eu não tenho que pensar nos 10. Porque se eu pensar nos 10, eu nem começo. Eu desisto. Eu fico ansiosa e começo a comer tudo que eu tô levando lá no futuro. Então eu começo a pensar nas 800 gramas ali da semana. Aí eu falo, o que é que eu tenho que fazer nessa semana para eu perder 800 gramas? Será que se eu deixar de comer aquela válvula de escape ali, aquela comidinha que eu uso no momento, será que se eu ter consciência daquilo eu consigo? Será que se eu fazer um exercício físico que eu não faço ou aumentar meu exercício tantos %, eu vou conseguir chegar lá? Então é esse planejamento aí. Tudo na vida tem um planejamento. E aí você vai, em quanto tempo eu quero, diminuir quantos quilos, em quanto tempo por mês, em quanto tempo por semana. E aí esse é um planejamento. E eu preciso pesar. Então, quem está acima do peso tem medo da balança, né? Não quer pesar de jeito nenhum. Mas compra a balança, escolhe toda sexta-feira, a hora que eu acordar, eu fiz xixi ali, de pijama ainda, eu subi. Madalena, eu subi, pesei e consegui ver ali que é esse peso. E a minha meta é menos 800 gramas para a próxima semana. Aí na próxima semana, eu alcancei minha meta, eu comemoro e coloco a próxima meta. E se eu não alcancei, eu falo assim, o que eu fiz essa semana que me fez dar o passo para trás, tá bom? O que eu fiz que me fez regredir? Tá vendo que é muito mais simples quando eu divido e não faço aquela coisa afoita, pensando lá nos 10, pensando só em 800 gramas, fica mais fácil a gente se planejar assim. Então agora é o 9º passo. São 10, hein? Prepara aí, espero que vocês estejam escrevendo, hein? Para depois não perder. Então o 9º passo, eu tenho que identificar qual que é a área da minha vida que está precisando de cuidado. Por quê, Ana? O que isso aí tem a ver com emagrecimento? Porque a gente está acima do peso, a gente busca comida para preencher algum buraco, para preencher algum vazio, para preencher alguma área que não está boa. Então eu preciso saber, será que a minha energia, meu padrão de emoção baixo tá vindo? É da área financeira, porque eu estou preocupado, porque eu estou endividado? É da área profissional, que eu estou desempregado? Que não tá indo bem meus trabalhos? Será que é porque o meu relacionamento com meu filho tá péssimo, com meu marido, com minha mãe, com meu pai? Entendeu? Eu preciso saber qual que é a área que tá me fazendo, que tá consumindo a minha energia, que tá me fazendo ter um baixo padrão emocional ali. Então eu vou contar uma história de uma cliente que eu atendi. Então qual que era o padrão emocional que estava baixando? Qual que era a área ali? Era a área de relacionamento com a mãe. Era briga? Não, ela queria ser a mãe da mãe. Então, toda vez que eu quero assumir um papel que não é meu, eu vou entrar em dor e sofrimento. Então, se eu quiser ser a mãe da minha mãe,
eu vou entrar em atrito, porque os pais não nasceram para obedecer os filhos. Os pais nasceram para colocar ordem aos filhos, entendeu? Tem a ordem cronológica, a sequência. Então ela ficava tentando ser mãe da mãe dela, fazer tudo pela mãe, e aí ela foi gerando uma sobrecarga tão grande nela que o padrão emocional dela era de desânimo, era de apatia, ela não tinha força, ela não tinha energia. Como é que ela ia emagrecer? Como é que ela ia fazer exercício? Então a gente identificou qual que era a área emocional ali que estava sugando ela e a gente ajustou, entendeu? Então preciso identificar qual que é a minha área que precisa de uma... Vamos ver, Vinícius, lembra quando perdi 6 quilos menos de um mês? A gente fez até festa na hora de pesar. Isso aí, é comemorar, é colocar um planejamento. Eu falei com o Vinícius, falei, ó, vamos perder, quanto você quer perder por semana? Ele, 2 quilos, aí ele pesou menos 2, ele pesou menos 2, e aí foi só festa, só fala. Mas é isso mesmo, é planejar. Então ele não ia perder 6 quilos em um mês se a gente não tivesse planejado. Como a gente planejou, foi muito mais fácil de acontecer. Eu pude até comemorar. Por quê? Porque eu cumpri uma meta que eu me propus. Mas se eu não pesei, se eu não me planejei, o negócio fica... Eu emagreço, engordo, fica sem propósito. E tudo que não tem um grande porquê, um grande propósito, a gente larga pra lá. Não é verdade? Então, o 10º passo, nós estamos na metade da escada. Força aí, gente, força aí, já passou quase a metade da live. Vamos lá. Então, a gente tem que adquirir algumas habilidades. Então, quais são essas habilidades, Ana? Tem várias habilidades, mas eu tenho que ter foco, eu tenho que ter determinação, eu tenho que ser organizada para eu me planejar ali na hora de fazer o café, o almoço, o lanche, levar a marmita, comprar as coisas no supermercado. Eu tenho que ter motivação, eu tenho que ter um motivo para ir para ação, eu tenho que ter uma determinação ali. Então eu preciso ter autoestima. Você lembra que é proibido se criticar? É proibido se diminuir? Então eu preciso de algumas habilidades para eu ter um comportamento diferente do que eu estou tendo. Então, para isso, eu tenho que adquirir algumas estratégias, né? Eu tenho que adquirir algumas ferramentas. Para quê? Para eu seguir depois. Eu consegui emagrecer 10 quilos, mas depois eu consigo manter esses 10 quilos porque eu ainda tenho meu foco, eu ainda tenho meu planejamento. E senão vai ficar igual assim, eu quero subir de cargo, eu quero ir para gerência. Aí eu quero ir para gerência, eu faço tudo bonitinho. Eu chego na hora certa, eu apresento bem, eu não falto, eu faço relatório, eu me destaco lá na empresa. E aí o meu chefe me coloca para ser gerente onde eu queria ser. Aí chega lá, eu começo a dar atestado, chegar atrasado, não entregar os relatórios. Eu vou perder meu cargo? Eu vou ser mandado embora? Então é a mesma coisa com o emagrecimento. Se eu não estiver seguindo aquelas habilidades que eu aprendi para conseguir chegar lá, eu vou voltar para onde eu estava, ou até pior, que é o que mais acontece, que é os efeitos sanfonas, não é verdade? Então vamos lá, 11º. Eu preciso saber quais são os hábitos que eu preciso ter para eu emagrecer e para eu permanecer magra. Então, o que eu preciso fazer para eu ser magra? Tem alguns hábitos ali, eu ensino 7 hábitos para você ter para ser uma pessoa magra. Eu preciso de dormir, porque o fato de eu dormir influencia no meu ritmo circadiano, na produção dos meus hormônios, no equilíbrio ali da fome, da saciedade, para renovar as minhas células, os meus órgãos. Então eu preciso dormir uma quantidade necessária, dormir cedo. Eu preciso beber água suficiente, porque o meu corpo precisa de água. Eu preciso... no Instagram deu... voltou. Então eu preciso beber a quantidade de água certa. Eu preciso ter uma alimentação mais saudável, porque se eu ficar comendo pizza, cerveja, fast food todo dia, eu não vou ter um hábito saudável, né? Eu preciso ter horários mais ou menos regulares das refeições. Eu preciso de educar meu corpo. Então eu falo assim, corpo, agora nós vamos tomar o café da manhã. Já tem 30 e tantos anos que é esse horário, eu como essa comida, esse horário eu almoço. Então não é assim, um dia eu almoço, outro dia eu não almoço, um dia eu janto, outro dia eu não janto. Então tem que ter mais ou menos uns horários regulares ali para minhas refeições.
Eu preciso de ter um hábito de fazer exercício físico, não só para emagrecer, porque o exercício em si, ele não emagrece, não é o fator principal, né? Porque se fosse assim, todos os bebês iam ser obesos, ou todos os idosos que não fazem exercício. Então não é uma regra absoluta. O exercício físico é importante para me dar autoestima, para me motivar, para acelerar o meu metabolismo, porque quanto mais músculo, mais T3, mais meu metabolismo acelera. Então o exercício físico faz meu corpo circular melhor meus hormônios, então é importante. Então esse hábito também, exercício físico, respiração diafragmática é um hábito para você ser uma pessoa magra, sabia? Porque a gente respira errado, a gente nasceu respirando com a barriga e depois a gente começa com estresse, com a preocupação, com a ansiedade, a gente começa a respirar só superficial e essa respiração superficial, ela ativa lá no meu cérebro a produção daqueles hormônios da ansiedade, que é o cortisol, que é a adrenalina, a norepinefrina. Então eu preciso respirar com a barriga para produzir o GABA, que é o neurotransmissor que acalma e relaxa e diminui minha ansiedade. E eu preciso aprender a mastigar também, porque com a ansiedade eu engulo, porque eu estou pensando lá no que eu tenho que fazer depois. E não, eu preciso de mastigar umas 20 vezes, umas 30 vezes, respiro, mastigo, coloco o talher lá. Então, se eu não tiver esses hábitos, fica mais difícil de eu conseguir ser uma pessoa magra e continuar magra depois. Igual tem a história da minha irmã ali, que ela tinha um hábito que atrapalhava ela demais. Por isso que ela não conseguia ter resultado bom. Quando ela obedecia esse hábito, aí ela fazia bioimpedância, ela ganhou massa magra, ela perdeu gordura. Quando ela tirava esse hábito da vida dela, ela retrocedia lá na curva. E qual que era o hábito? Que já é o 12º passo ali. Então, o hábito que impede de ter resultado, eu preciso descobrir. Então, o médico identificou lá, junto comigo, qual que era o hábito dela que estava impedindo ela de continuar subindo ali na curva e no gráfico. Então, eu preciso saber qual que é desses hábitos aí, ou alguns outros que eu tenho, que está me impedindo de só evoluir e eu regredir ali. Então, eu preciso de trocar. Identifiquei, quebra esse hábito ruim, coloco o bom e faço. Errou. E aí, o hábito ruim dela era dormir. Por quê? Porque ela tem as lojas dela lá de açaí e tal. Ela tem as lojas e aí esse hábito de dormir 1h da manhã, dormir meia-noite, dormir 1h30. Então, esse hábito dela, quando ela não obedecia, e era péssimo o resultado final. E o médico puxava a orelha, xingava, e ele falava, enquanto você não dormir no horário certo, você não vai ter resultado. E xingava. E aí, se ela não mudasse esse hábito de dormir a quantidade certa e na hora certa, ela não ia acordar disposta para fazer o exercício, disposta para ter uma vida ativa ali. Porque quando eu durmo pouco, a gente no outro dia tá assim, meio mole, porque o cortisol, que é o hormônio que é da luta e da fuga, que na quantidade ideal me faz acordar, disposta a sair da cama, tomar banho, começar a ir trabalhar, não deu prazo dele à noite ser renovado. E aí o que acontece? De manhã ela estava arrastando, ela não fazia academia, ela não comia direito, aí bagunçava tudo. Então, qual que é o meu hábito que está me atrapalhando? Qual que é o meu hábito que está me fazendo regredir ali? Identifiquei, eu tenho que mudar. Como é que eu mudo? Eu olho para ele e falo, ó, eu vou traçar esse plano, vai ser assim, 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 e não negocia não. Ah, mas aí ela ficava colocando culpa, mas é por causa da filha, é por causa do marido, é por causa da empresa. Não negocia, você estrutura tudo para manter esse hábito como ele tem que ser, para a sua saúde e para o seu corpo, tá bom? 13º ponto. Então vamos subir nos degraus, que o troféu tá lá em cima, hein? O troféu tá lá em cima. Então eu tenho que quebrar algumas crenças de que alimento saudável é ruim. Fazer exercício não dá não presta, é horrível. Então tem algumas coisas que eu acredito, ou a obesidade é genética, não tem jeito. Que mais que a gente tem? A gente tem um monte de crença, né? Que a gente acredita, eu tenho hipotiroidismo, então não vou ser magro nunca. Então eu tenho que quebrar essas crenças que me limitam. Por exemplo, do alimento saudável ali.
Eu acho que alimento saudável é horrível. Então, primeiro eu tenho que mudar esse eu acho. Troca essa conversa aí. Porque a gente quer sempre provar o que a gente fala. Ninguém quer ser chamado de mentiroso. Eu não quero que fale assim, Ana, mentirosa. Não. Então, como eu quero ter sempre uma aprovação, eu sempre tenho que provar o que eu falo. Mesmo que o que eu falo não é bom. Mesmo com o que eu falo que alimento saudável é ruim, eu tenho que provar que é ruim mesmo. Então, eu já faço careta antes de experimentar. Então, o primeiro passo, troca essa ideia aí da cabeça. Depois eu começo a procurar receita saudável. E aí, na hora de ir no supermercado, eu decido não comprar porcaria. Porque a hora de eu comer errado começa lá nas minhas compras. Então, eu começo decidindo ali que eu não vou comer. E eu não vou comprar aquele monte de industrializado, aqueles leite condensado, aqueles biscoitos recheados. Eu decido que eu não vou comprar aquilo. E que eu vou comprar... aquela comida que é saudável. Então, começa ali. E aí, depois que você decide que não vai comprar aquele monte de porcaria, não tem em casa, você nem vai lembrar que existe. Quando a gente vê, a gente, estimula a fome, não é verdade? E aí, depois que eu decidi que eu não vou comprar mais porcaria, eu começo a enxergar o alimento saudável como bom. Como é que eu faço isso, Ana? Eu vou contar a minha história. Como é que eu faço aqui em casa? Eu ensino os meninos assim, O mais novinho, quando vai crescendo, eles vão desviando, né? Vão perdendo. O mais novinho fala assim, Ô mãe, isso aqui é veneno? Isso é veneno. Deus me livre, credo, isso é veneno. Então, eu coloco que aquela comida industrializada, aquele alimento que não vai me nutrir, que não vai trazer coisa boa, eu chamo de veneno. Então, eu já faço careta, falo eca, Deus me livre. Então, o que? Eu estou incentivando ele a achar que o refrigerante ou que aquilo que não é saudável é veneno. Então, eu já estou instalando ali algumas crenças de que, mas isso aqui é saudável? Pode comer que isso aí é saudável. Vamos ler o rótulo. Então, eu tenho que começar a enxergar o alimento como veneno ou vai me nutrir, vai me trazer energia, vai me trazer proteína, carboidrato, mineral, vitamina. Então, eu começo a enxergar a comida como eu quero que ela faça para mim. E aí, isso é uma técnica que eu uso aqui em casa. Então, 14º degrau aí. A gente precisa de ter um guardião. Como assim, Ana? Então, eu tô num processo... Isso aí, Vi, fala com o neto assim, isso é veneno, Deus me livre, tira da vida. Eu preciso ter um guardião ali para que eu não saia do caminho certo. Como é que funciona? Eu decidi que eu vou emagrecer, eu já segui os 13 passos lá de cima que eu passei, eu já segui toda aquela sequência ali, e aí eu tô no caminho certo. Ei, Kelly, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo tudo bonitinho e tal, só que eu me saboto, né? A gente quer sempre, hoje eu tô cansado, hoje não. Então, eu preciso de um guardião, eu vou escolher uma pessoa que vai me vigiar. Então, essa pessoa, eu combinei com ela já, é pré-combinado. Vamos supor que é a secretária lá da academia, a recepcionista. E aí, eu vou combinar com ela assim, se eu vier 3 dias na semana, que é o combinado, tá tudo certo, eu vou comemorar, eu vou me dar um presente e tal. Mas se eu vier só uma vez ou só 2 vezes, eu vou ter que pagar alguma coisa para você. Então, eu me comprometo com a minha palavra que eu vou pagar alguma coisa para ela se eu não cumprir aquilo que eu combinei. E se eu cumprir, eu me dou um presente, eu comemoro ali. Olha só, outra história. Essa aqui é de uma aluna, a filha de uma aluna. Pode engordar não, gente. Vamos emagrecer, eu vou te ajudar. A filha de uma aluna que mora lá nos Estados Unidos. Ó como é que é na academia lá. Ela e o marido fazem academia. E aí, o plano lá é o seguinte, se faltar o dia que está combinado, então combinou lá 5 vezes na semana. Se faltou um dia, sabe quanto que paga por falta? $50. Falei, tem certeza? Ela que os pais estavam lá, aí eles estavam até em outra cidade, eles voltaram correndo para ir para academia, porque senão ia ter que pagar $50, porque faltou. Olha que beleza, isso é uma ótima dica, uma ótima tática, uma ótima tática. Então é isso, é você ter um guardião ali para te forçar
a fazer o que precisa ser feito. E não falar assim, hoje eu tô cansada, eu vou deitar no sofá e vou ficar assistindo Netflix, depois eu vou. Esse depois eu vou já era, eu não vou, não tem jeito. Então, o negócio é esse, arruma um guardião, seja o marido, seja o filho, seja recepcionista da academia ou alguém lá em casa que vai te ver buscando, que vai fazer, por exemplo, lá na hora de comprar o supermercado ou lá na hora de atacar a geladeira, o armário, tem um guardião, combina antes, é uma pessoa. Por exemplo, pode ser uma pessoa em casa, uma pessoa na academia, uma pessoa no meu trabalho. Pode ser 3, mas um em cada lugar que vai me vigiar como eu combinei. E se eu não cumprir, eu pago alguma coisa por isso. Tem que doer. Igual essa aí, ó, $50 se eu faltar na academia em um dia. Quem ia ficar pobre, eu ia ficar rica, que a academia ia ficar rica, não ia? As amigas também, né, Ana? Escolhe alguém aí. Combina. A Ana, quando ela treinava aqui junto com as meninas, era aquele grupinho, não faltava nunca, já era pré-determinado, né? Então, 15º passo. Eu tenho que lembrar de uma coisa. Para eu ser, né, para eu ter aquele corpo, daquela foto que eu separei lá no primeiro passo, no primeiro degrau, né, para eu voltar a ser aquela pessoa que eu era antes lá, eu preciso fazer algumas coisinhas e ser uma pessoa que eu não estou sendo hoje, porque o meu resultado não está me permitindo alcançar aquilo, né? Então, eu preciso ser o quê para eu ter aquele corpo? Né? Aquele corpo que eu desejo. O que eu preciso fazer? Quais são as minhas rotinas que vai? A rotina é aquela coisa daquele dia, daquele horário, que vai me fazer ser aquela pessoa que eu quero ser, que eu preguei lá na geladeira, que eu preguei lá no espelho, lá no armário, aquela foto minha para eu alcançar. Né? A gente sempre faz o melhor que a gente pode, a gente não faz porcaria, a gente sempre faz o melhor que a gente pode, com o que a gente sabe, com o que a gente aprendeu até hoje, com as nossas limitações ali, com as nossas capacidades. E aí, se eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso, Ana, eu preciso ser aquela pessoa que eu preguei lá, que sou eu mesma há 10 anos atrás, ser aquela pessoa, só que eu não estou conseguindo ser aquela pessoa, o que eu tenho que fazer para poder conseguir? Eu estou fazendo o meu melhor. Então a gente sempre faz o melhor. Então eu preciso de aprender uma coisa nova. Se eu estou presa ali, se eu estou estacionada no sinal vermelho, é porque eu tenho uma habilidade que eu ainda não adquiri. Então eu preciso de aprender alguma coisa nova. E aí você, sempre que você estiver travada ali, você fala assim, o que eu tenho que aprender para eu ir para o próximo passo? E aí você vai procurar ajuda. Seja a ajuda de um profissional, seja a ajuda de um livro, de um curso, de um YouTube, de alguma coisa. Então, sempre que você estiver estacionado, você precisa de aprender uma coisa nova para te levar a esse novo nível. Que a gente sempre faz o nosso melhor. E se eu estou fazendo o meu melhor e estou tendo esse resultado, significa que eu tenho que aprender uma coisa diferente. Porque senão não vai dar certo. E não adianta, vocês lembram que é proibido se xingar, criticar, baixar o padrão emocional. Tem aqui também nos passos, hein? Vamos lá, 16º. Então eu tenho que transformar aquele comportamento ainda que está me prendendo no hábito antigo, né? Então, como assim, Ana? Eu estou fazendo o meu bonitinho, eu já identifiquei meus hábitos, eu já quebrei aquele hábito ruim, mas eu ainda estou tendo um comportamento que está me segurando ali, está me impedindo. Por exemplo, a história de uma aluna também, de uma cliente. Ela fazia tudo bonitinho. Ela acordava cedo, ia para academia, 6h30 da manhã ela estava na academia, ela tomava café saudável, ela almoçava saudável. Aí ela, às vezes ela esquecia de lanchar à tarde e chegava em casa à noite faminta. E aí ela não estava planejando o que ela ia comer de noite. Ela não foi no supermercado, ela não comprou comida saudável, ela não deixou meio que pré-pronto a janta ali. Então ela chegava em casa e ela comia biscoito, não sei o que lá. E aí a gente ia pesar no final da semana lá. Uai, por que não teve resultado? Eu tô fazendo tudo bonitinho. Aí vamos buscar o comportamento que ainda tá te prendendo. Aí a gente foi investigando e viu que era esse comportamento aí que estava prendendo ela o hábito antigo. Ela fazia bonitinho, da hora que acordava até as 5 horas da tarde. Depois de 5 horas da tarde, ela não se planejou e aí ela pisava na jaca ali. E por isso, em vez dela perder os 2 quilos que ela tinha se planejado lá, 1,6 kg, ela perdeu 900 ou ficou igual.
entendeu? Então eu preciso ainda identificar, opa, tem alguma coisa que está me segurando a alcançar aquele resultado. Qual que é o padrão, qual que é o hábito antigo ali que está me atrapalhando? E aí eu lembro dessa história e eu volto. 17º, tá acabando. Então, eu preciso de modelar uma pessoa magra. Se eu quero ser milionário, eu modelo milionário. É assim que eu tô fazendo, tô modelando. Se eu quero ser uma pessoa magra, eu modelo uma pessoa magra. Se eu quero ser uma pessoa sábia, eu modelo uma pessoa sábia. E assim, a gente vai vivendo, entendeu? Então, se eu quero ser igual a Jesus, eu modelo Jesus. Eu busco ali os passos dele, eu leio e assim a gente vai vivendo. Então, eu vou modelar uma pessoa magra. Quem que eu conheço que é uma pessoa magra, de mente magra? Porque tem uns magros aí com prazo de validade, que tá vencido, mas que vai acabar. Não tem? Quem conhece o mago de ruim aí? Tem alguns por aí, mas esse prazo aí tá com validade. Então, eu preciso de modelar. Não acaba não, tô adorando as dicas. São 20, Kelly. Depois eu vou pensar se até no final eu deixo salvo. Compartilha aí com quem vocês acham que deve ouvir essas dicas. E aí, se tiver bastante compartilhamento, eu deixo salvo por 24 horas. Então, vamos lá. Vou modelar uma pessoa magra. Tem outra história aí. Quem que eu conheço que é magro pelo comportamento mesmo? Uma pessoa magra de mente magra. E não com aquele prazo de validade. Tem uma história aí também. A minha irmã, ela ficava brava, porque ela falava assim, gente, eu faço dieta, eu faço tudo bonitinho, e eu vivo engordando, e aquele sacrifício, e a família do marido dela, o povo é magro, sabe? O povo é magro, come errado, come chocolate todo dia, não come nada direito, e é tudo magrela, nanana. E aí, o que aconteceu? Essa irmã que era magrela, hoje ela não é magrela, ela quer ser magrela de novo, ela teve 2 filhos e todo mundo tá assim, nossa, que barriga é essa? E tá com a cara, e sempre foi magra, mas era magra de ruim, era magra com prazo de validade. Aí agora ela quer ser magra, mas ela não consegue ser magra, por quê? Porque os hábitos dela é de gordo. Então como é que agora, entendeu? Que chega uma hora que a bomba explode? Pois é, não é essa pessoa que você vai modelar, não. Aquele magro que fica comendo chocolate, comendo hambúrguer, refrigerante, tomando cerveja, fazendo as coisas erradas, não. Eu vou imitar um tio, uma tia, sei lá, um primo, um amigo que é magro, porque ele tem aqueles hábitos de magro, dorme na hora certa, faz exercício, alimento saudável, bebe bastante água. Então, pega essa pessoa e começa a copiar essa pessoa, como é que é o comportamento dela, como é que é as atitudes e os hábitos dessa pessoa. Aí depois que você tiver bem claro quem que é essa pessoa, você começa só a dar umas olhadinhas assim, eu vou fazer igual ela, vou chamar ela para jantar, vamos ver como é que ela tá lá no restaurante, na churrascaria não, porque lá... Então bora lá, 18º passo, a gente tem que destruir uma ponte que liga a gente para a vida antiga. Por quê? Eu sou uma nova pessoa, né? Eu modelei um magro, eu segui todos aqueles passos e eu planejei, eu peguei os hábitos certinho. E aí eu só falo bem de mim, eu não me xingo, eu não falo que eu tô gorda, que eu tô feia, nada disso. Eu tô com um padrão emocional alto, mesmo que o mundo tá caindo lá fora, eu mantenho meu padrão alto. E aí eu tenho que quebrar aquela ponte que me ligava para minha vida de mente gorda. A vida que eu tinha que não era boa. Como é que eu vou fazer isso? Então, olha lá no seu armário, eu emagreci, mas no armário tá guardado algumas roupinhas ainda, porque vai que eu engordo de novo, né? Então, esse pensamento de vai que eu engordo de novo me faz voltar sempre... eu já tenho as roupas lá mesmo, agora pensa, eu emagreci lá os 10 quilos que eu me planejei, né? Passou os 3 meses, eu emagreci os 10 quilos. E aí, eu mandei apertar minhas roupas todas, o que não tava bom eu dei. E aquela roupa que eu usava muito, assim, já tá surrada, eu queimei. Taquei fogo, queimei aquela roupa que eu não quero nem ver, aquela calça que eu sempre usava, já tá até surrada. Botei fogo nela. E aí, acabou. Não tem essa de pensar em ser o que eu era antes com 10 quilos a mais, porque eu não tenho nada no armário que me faz voltar a ter e a usar roupas de 10 quilos a mais, entendeu? Então assim, eu já determinei, eu já me planejei, eu alcancei o que eu queria, eu cheguei aqui, então eu queimo, eu dou, eu aperto, eu tiro toda aquela lembrança
de mente gorda. Eu tiro toda aquela lembrança de vida antiga, de uma vida que não era boa para mim, aquela vida que não me agradava. E aí, a partir disso, a partir daí, eu começo a olhar só lá pra frente, não ficar voltando. Ah, eu já tenho a roupa mesmo de novo, vou comer, porque se eu engordar um pouquinho, tá tranquilo, tô segura aqui. Não, quebra essa ponte aí e já era, tá bom? Tá acabando. 19º. Então agora eu já sou uma pessoa magra, eu já alcancei aquela foto, eu sou aquela pessoa que eu preguei lá, já posso tirar 2 fotos, pôr uma do lado da outra que tá igualzinha. Eu tenho que ficar atento aos sinais de alerta. Para quê? Para eu não voltar para o peso antigo. Como é que são os sinais, Ana? Tem sinal amarelo, laranja e vermelho. Então, eu cheguei no meu ideal, eu emagreci. Só que se eu falar assim, cheguei, agora eu tô com menos 10 quilos, é assim, tô feliz demais, era desse jeito que eu queria. Agora eu esqueci tudo que eu aprendi. Eu esqueci tudo que eu fazia. Ah, eu parei de fazer exercício, eu parei de pensar positivo e fortalecedor ali. Teve um problema e eu me afundo lá no problema de novo. E aí eu desando. Então, se eu voltar lá para aqueles pensamentos, aqueles padrões, não comer saudável de novo, voltar para aquilo tudo lá, aí o que vai acontecer? Eu vou engordar. Mas eu tenho sinais de alerta. Então, eu pesava toda sexta, não era? Eu pesava toda sexta de manhã. Eu cheguei nos menos 10 quilos, eu continuo pesando toda sexta. Então, sexta-feira de manhã eu subo na balança. Opa, meio quilo a mais, 1 quilo a mais. Meu sinal amarelo acendeu. Aí eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer para eliminar esse 1 quilo? Quais são os exercícios? Já estão tudo prescrito lá. Quanto a mais? 2 horas a mais de academia na semana? É comer menos tanto? É pensar assim? Então já está tudo prescrito. Eu tô no laranja ali, eu engordei 1,5 kg. Não, eu engordei quase 2 quilos. Eu tô no sinal laranja. Qual que é o meu padrão ali de exercício, de comida e de pensamento? E eu tô lá no sinal vermelho, que eu engordei mais de 2 quilos em uma semana, então eu vou trabalhando todo esse processo que eu aprendi lá, para que eu não engorde de novo. Porque se eu chegar lá, menos 10 quilos, peguei meu troféu, cheguei no degrau lá de cima, agora a vida que segue, vou voltar a ser quem eu era. É a mesma coisa eu tomar uma cápsula, amanhã eu tô com menos 10 quilos e eu continuo com a minha vida normal. Em quanto tempo que vai durar esse peso a menos? Entendeu? Então eu tenho que ficar ainda com esses sinais de alertas ligados, até com que, agora eu sou outra pessoa mesmo, agora eu tenho a mente magra mesmo, eu tenho um comportamento de magro, meus hábitos são tudo bonitinho. Ninguém é 100%, claro, mas eu já tô segura nos meus menos 10 quilos, já tem 1 ano, 2 anos e eu tô tranquilona ali. E aí fica mais fácil. E agora, o último passo para a gente poder chegar lá no topo, a gente tem que, durante esse processo, a gente não tem que amar a jornada. Não é assim, eu odeio emagrecer, eu odeio ser... Não, eu tenho que começar a amar o caminho, amar o processo, né? Então, durante essa caminhada ali, durante essa jornada, eu tenho que ir recapitulando meu grande porquê. Por que eu quero ter 10 quilos a menos? É porque eu quero vestir as roupas no armário, é porque eu quero que meu colesterol abaixe, eu quero ter meus exames bons, eu quero ser elogiado pelo meu marido, eu quero ir para a praia, eu quero ir para um casamento, eu quero entrar naquele vestido, eu quero estar bem comigo mesmo. Então eu tenho que estar sempre identificando e recapitulando meu grande porquê. Porque senão eu me perco no meio desse monte de tarefas e trabalho e vida e tudo que segue, que eu esqueço. E aí o nosso padrão de 30 anos atrás, de 20 anos, de 10 anos atrás é muito forte para em 2 meses, em 3 meses eu ser outra pessoa. Não dá. Então eu tenho que ficar vigiando. Meu grande porquê para eu poder ser magra é ser uma pessoa assim, 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 entrar no vestido, é ter mais saúde, é ter a barriga de tanquinho, é isso, é aquilo. Então tem que estar sempre voltando aí desse meu grande porquê, tá bom? Então, outra história para fechar aqui esses 20. Uma outra cliente, então, ela tava toda bonitinha, fazendo os passo a passo, fazendo seguidinho, e aí entrou o coronavírus. Pergunta se ela quis continuar fazendo as tarefas de exercício em casa, fazer os atendimentos online. Aí ela foi meio que deixando a vida me levar.
e esquecendo tudo que aprendeu ali. E aí, quando você chama para conversar a mente da pessoa, você fala assim, gente, como é que a mente da pessoa voltou lá para a estaca zero? A mentalidade fraca, sem disposição, desanimada, sem motivação. Você, na conversa, você escuta aquele monte de sabotador que você identificou tudo lá no início. Você fala, ai meu Deus, como é que ela permitiu? Entendeu? A gente tem que ficar atenta. Opa, eu já perdi 6 quilos, eu não vou voltar para aquela fase, aquela vida que eu tinha antes, não. Eu quero daqui para frente. Então, o que eu preciso fazer? E aí eu tenho que ter o meu grande porquê. Ah, eu quero ser magra, eu quero por causa disso, disso, disso. Porque senão eu vou sempre voltar para o meu padrão, porque o nosso corpo quer ficar na zona de conforto. E aí, se eu não tiver, né, focada ali no meu grande porquê, para eu formar uma nova estrada neurológica, eu vou sempre retomar para o caminho antigo. Porque pensa no mato assim, numa floresta, já tem um caminho ali. Aquele caminho é fácil de passar. Agora vai devastar um caminho cheio de árvore, cheio de mato. Você não vai devastar um caminho novo que vai dar muito trabalho. Mas é assim que é na nossa mente. Para eu seguir um novo caminho, eu tenho que devastar uma nova estrada. E dá trabalho. Por isso que mais de 56% da população está acima do peso, porque dá trabalho, né? Mas não é um trabalho, é só eu aprender o passo a passo, eu aprender a amar o caminho, eu ter alguém ali do meu lado me instruindo, um mentor, alguém para me ajudar, para que eu possa acertar e não ficar errando, acertando e me frustrando. Porque o problema do emagrecimento é esse. Eu começo, aí em uma semana eu já dei o passo para trás, aí eu começo a aumentar minha crença de que emagrecer é chato, é difícil, dói, é impossível, que não tem jeito mesmo. E cada vez que eu tento, eu volto para aquilo, para esses padrões aí de pensamento e o negócio desanda tudo. Entendeu? Por isso que eu tô aqui falando com vocês esses passos. Eu sei que é muita coisa, por isso que eu falei, anota aí. E é o que eu ensino durante o processo lá de 90 dias que eu acompanho meus alunos. E aí, o que eu fiz para ajudar? Ana, eu estou muito ansiosa, meu problema é a ansiedade. Então, eu fiz um programa de ansiedade para te ensinar passo a passo para acabar com a ansiedade. Como é que eu tenho que pensar, como é que eu identifico que eu estou... Ana, meu problema é a compulsão. Eu fiz um programa de 5 passos para a gente poder trabalhar a compulsão, identificar e não deixar perder esse caminho aí. Ana, meu problema é que eu estou sem fazer exercício. Eu fiz, tá acabando, falta um minuto. Eu fiz um programa de 30 treinos, 30 exercícios para você fazer em casa todos os dias. E nesse exercício tem o quê? Tem meditação para acalmar a mente, para respirar. Tem exercício funcional, tem exercício de pilates, tem exercício, entendeu? Então tem bastante coisa para quê? Para você fazer em casa. E aí tem 30 dicas de alimentação. O que é o vilão do emagrecimento? O que eu tenho que comer? Como é que eu tenho que pensar? Como é que eu tenho que sentir? Então tem esses passos. O que não pode é falar assim, ai, não tem jeito, eu vou ficar assim mesmo, porque eu nasci assim, eu cresci assim, e só reclamar. Não reclamo. Eu preciso de um mentor, eu vou buscar. Ana, me ajuda, eu preciso de um livro, eu vou lá no livro. Entendeu? Ó, um alarme aqui. E aí, assim, a gente vai seguindo. Então, eu prometo que eu vou vir pelo menos uma vez na semana conversar com vocês. E quem tiver interesse em participar, né, em algum desses programas, ansiedade, compulsão, fazer exercício em casa, alimentar, dica de alimentação, me chama aí para que eu ajude vocês, tá bom? Inclusive essa aula aí com os 20 passos já tá gravada lá nesse programa de 30 dias, chama Doses de Emagrecimento. Uma dose por dia, você vai receber uma dose por dia. Em 30 dias, você já vai estar, nota 10, tá bom? Então, beijo que já vai acabar, 30 segundos. Muito obrigada por cada um de vocês que vieram aí. Se fez sentido, compartilhe. Eu vou ver quantos compartilhamentos para ver se eu deixo aí essa live ou se eu excluo, porque ela tá lá no meu grupo. Quem quiser mais informação, me chama lá no direct. Beijo, tchau Kelly, tchau Irene, tchau Vinícius, tchau Rê, tchau Ana. Ixi, é tanto tchau. Muito obrigada pelos coraçõezinhos, fico muito feliz com vocês. Beijo, dose de emagrecimento, com Deus. Acabou.